Eu sou André Porto Alegre e esse é o M3BS UcaCast, com a série especial Saúde e Futuro, uma sequência de encontros com o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde. A série especial Saúde e Futuro é uma iniciativa da Diretoria de Relações Institucionais do Milioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabella Advogados, o M3BS, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA. Temos o prazer de receber Denise Rodrigues Eloy, CEO do Instituto Coalizão Saúde. Denise foi funcionária do Banco do Brasil e executiva da CACI. Ocupou a presidência da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, e a diretoria de Integração Nacional. Foi membro titular do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, Câmara de Saúde Suplementar da ANS e do Conselho de Administração da ONA, a Organização Nacional de Acreditação. Possui MBA em Gestão de Saúde pela USP e pós-graduação em Gestão Estratégica de Saúde pela Universidade de Miami. É bacharel em Direito, cursou especialização em Direito da Medicina na Universidade de Coimbra e especialização em Gestão de Sistemas de Saúde na FEPAR. Denise, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer muitíssimo o convite ao Lucas, a toda a equipe da M3BS. Também dizer que é uma honra poder estar envolvida com a iniciativa onde a Abrange participa. Inclusive, a Abrange é uma das instituições fundadoras do Instituto Coalizão Saúde, uma instituição da qual hoje eu atuo como CEO, como diretora executiva, juntamente com vários representantes do setor. Maravilha. Denise, eu gosto muito da palavra coalizão, e é verdade mesmo. Foi muito bom pesquisar sobre o trabalho que vocês fazem, porque eu acho que ela expressa um conceito absolutamente atual e necessário. O Instituto é um grupo da cadeia produtiva da saúde reunido para debater o futuro e oferecer propostas concretas para os principais desafios do setor. Como está funcionando este propósito na prática? Muito bom, André. Acho que nós temos aí uma unanimidade em relação à importância de um movimento de coalizão de todos os atores na saúde, mas o mais importante para o Instituto, exatamente, é isso que você traz, né? Está sempre avaliando como tem sido a aplicabilidade dessa proposta. O Instituto completou agora, no último dia 30, 7 anos da sua fundação. Ele congrega toda a cadeia produtiva de saúde. Nós temos aí mais de 30 instituições da cadeia produtiva que representam prestadores de serviço, hospitais, medicina diagnóstica, clínicas, etc. Representa operadoras de saúde. Por exemplo, nós temos abrange a Unimed do Brasil, a FenaSaúde, que são instituições fundadoras, né? Além de operadoras e prestadores, nós temos players da indústria e players também do setor acadêmico, como a Fundação Faculdade de Medicina da USP, que também é uma instituição fundadora do ICOS. Quando eu disser ICOS, já é Instituto Coalizão Saúde. Então, nós tivemos aí, ao longo desses 7 anos, um movimento muito grande no sentido de organizar essa agenda da saúde, né? O Instituto ele tem a missão de ser uma instituição propositiva de políticas inovadoras para a saúde do país, né? Ele é uma instituição apartidária, uma instituição propositiva, não só, apesar de ser constituído por instituições de representação do setor privado, ele também traz uma agenda importante de fortalecimento do sistema público de saúde, do sistema como um todo. Eu digo sempre que o sistema é único e tem o segmento público e outro privado, e vamos sempre tratar nessa linha, viu, André? Então, temos aí um compromisso nessa missão. Para cumprirmos essa missão, o Instituto ele definiu duas grandes frentes, né? Um braço que é política institucional,
né? Onde nós promovemos o diálogo, estreitamos e fazemos uma interlocução com os setores ou com os poderes executivo, legislativo e judiciário, em matérias que são importantes para toda a cadeia produtiva, e também com centros acadêmicos, universidades, na produção de conteúdos. Né? Nesse sentido, nós temos aí muitas iniciativas de diálogos com todos os segmentos, tanto com o poder federal, como o poder do governo estadual, e algumas ações mais focadas em municípios, no sentido de integrar essas ações e promover esse grande diálogo. Além do diálogo com esses poderes, nós também não poderíamos deixar de priorizar o diálogo com a sociedade brasileira. Uhum. Aliás, Lucas, eu acho que nós da saúde ainda nos comunicamos muito mal com a sociedade. Né? Nós, quando aparecemos aí nas grandes mídias, André, o que vem sempre são aquelas questões de queixas, de aumento de planos de saúde, fica muito pouco do que a gente entrega de valor para a sociedade. E é Então, uma visão, de certa forma, até segregada com relação à atuação de cada ator dentro desse cenário, dentro desse ecossistema da saúde, né? olha, como o André mesmo disse, eu tenho uma grande experiência, a minha experiência maior é na saúde suplementar, especialmente em operadoras de autogestão. Quando eu entrei no Instituto Coalizão Saúde, uma das grandes e boas surpresas foi entender que os outros segmentos da cadeia têm propósitos muito semelhantes ao nosso. Então, esse diálogo com toda a cadeia produtiva, ele é super importante. E a gente, de fato, assim, precisa estar no propósito do Instituto, nesse braço político institucional, essas grandes frentes que eu falei. Além disso, a gente tem um braço que é estratégico, que é muito focado nas questões de sustentabilidade, tanto assistencial como financeira do sistema. E aí é nesse sentido que a gente entra com a nossa agenda prioritária, sempre com discussões de temas que são comuns, de interesse comum de toda a cadeia produtiva, e que retratam na visão e na ótica desta cadeia produtiva. Nós temos instituições super competentes nas suas atuações em segmentos do setor. A exemplo da Abrange, a exemplo da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Então, essas instituições têm suas agendas próprias e são legítimas, né? E não são concorrentes da agenda do ICOS. Pelo contrário. E nem são coincidentes, né? E todas as sugestões que são promovidas, elas são apropriadas, devidas e assim, construídas na visão daquela instituição, daquele segmento, operador, etc. Um exemplo prático disso. Todas as instituições estão aí construindo suas agendas específicas para serem entregues aos presidenciáveis no Brasil. Uhum. Nós temos um grupo de trabalho no ICOS, que nós estamos elaborando, fizemos isso em 2018, entregamos a todos os principais presidenciáveis e vamos repetir isso agora, esse ano, nesse mesmo caminho. A ANAP tem sua agenda específica, a Abrange tem, a Unimed do Brasil, todas as instituições têm. O ICOS tem, enquanto cadeia produtiva. Então, nós discutimos todas as convergências do setor. Nós temos um acordo, sabe, Lucas? Assim, sentamos numa mesa... Vamos colocar nessa mesa tudo que nos une, só o que nos une. Entendendo naturalmente da competição, que é muito forte no setor, né, da concorrência, etc. E assim, nos surpreendemos com essas convergências. Mas, Denise, pegando esse gancho aí, até usando esse exemplo que você deu com relação à comunicação, né? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam em trazer para a mesma mesa todos esse trabalho de conciliar os interesses efetivos de todos os jogadores desse ecossistema, como eu disse, da saúde, né? Defendendo os interesses privados, os interesses públicos e principalmente o da população em geral. Quais são os desafios enfrentados no dia a dia com relação a esta conciliação aí tão grande, né, que tem que ser feita nesse sistema? Olha, eu adoro essa pergunta porque ela acontece sempre, sabe por quê, Lucas? Por conta de um entendimento, e é um entendimento adequado, do quanto nós temos que evoluir em 3 pilares que são extremamente importantes para o sistema, né? Para que essa convergência, essa coalizão realmente atue com qualidade, né? O primeiro é aumentar a confiança do setor, né? Então, hoje nós temos, André, encontros, ontem eu brinco dizendo que os CPF se entendem muito bem, né? Até os CNPJs também se entendem
entender muito bem, mas traduzir isso em contratos, em modelos de novos negócios, traduzir isso em negócio ou em aplicação de ações para qualificar a assistência à saúde, muitas vezes tem uma dificuldade muito grande. Até de Porque alinhar as expectativas também, isso, né? porque existe uma falta ainda a confiança no setor precisa ser melhorada, a confiança entre os players do setor. O segundo ponto que eu acho importantíssimo é a transparência, né? Então, hoje nós precisamos ter um nível de transparência também maior no entendimento de cada player. Então, isso que você traz é outro grande desafio, é essa transparência. E aí, transparência não é só no sentido restrito da palavra, é uma transparência numa conotação até mais ampla, onde a gente tenha transparência de indicadores, transparência de indicadores de qualidade de prestadores de serviço, né? Saber entender quais são os serviços que entregam mais qualidade. Hoje, quando a gente vai escolher um serviço, por exemplo, uma instituição hospitalar, somos muito inspirados ou por alguma indicação de um colega, ou por uma boa edificação, ou porque passa agora você é de comunicação, né? Mas passa lá na televisão um helicóptero. Muitas vezes você nunca vai precisar de um helicóptero na vida, mas está lá o plano. Então, essa questão de você ter um trabalho onde, de fato, a gente se comunique como saúde no setor. Eu venho do setor bancário, como o André colocou, e lá nós temos uma instituição que representa esses interesses da cadeia, quer um setor mais competitivo do que o setor de bancos, né? E, no entanto, a saúde não tinha essa entidade. O ICOS veio para ocupar esse lugar de ser porta-voz dessas políticas, né? Então, nesse sentido da transparência, Uhum. que eu penso que essa agenda, como você diz, essa dificuldade que a gente tem de conversa e de alinhamento entre os serviços, ela vem entre os segmentos, ela vamos dizer assim, ela é atenuada quando se tem propósito. E aí é onde eu acho que é o grande diferencial do Instituto. O Instituto ele não foi criado por alguns executivos que idealizaram uma instituição para poder ter posições e serem porta-vozes de um setor importante. Ele foi uma iniciativa pela necessidade, né? Foram 3 grandes executivos, né? 3 grandes lideranças, o Henrique Neves, que hoje é CEO no Einstein, o Francisco Balestrin, que na época era presidente da ANAP, Uhum. e o hoje, então, CEO da ANAP, que na época e o hoje CEO da ANAP, que era o então presidente da Interfarma, o Antônio Brito. Eles entenderam e já promoviam esses encontros. Na época, eu era presidente da Unidas e fui chamada para a mesa para esses diálogos, para a gente pensar. E aí a gente viu que precisava de um André na vida da gente, sabe, André? E chamamos um jornalista para intermediar um grande debate e dizer, gente, vamos objetivar aqui em eixos que sejam estruturantes e vamos apresentar essa agenda. Na época, nós fizemos um encontro com o então ministro Arthur Quioro, para apresentar essa agenda, e ao final dessa agenda, a gente percebeu que se continuássemos como um grupo informal, nós não íamos avançar na agenda, e foi aí a ideia de criar o Instituto Coalizão Saúde, e eu recebi esse convite para participar dessa construção, né? A gente tem como eu te disse, assim, uma agenda de convergências interessantes, importantes. Assim, foi uma surpresa muito boa ver que nós temos muito mais convergências do que a gente pensava. Nós trabalhamos num setor que cuida de um patrimônio importante, que é a vida, né? Sim, sim. Que a saúde vai além de um direito constitucional. Ele também, e é outra página, é um setor, que é outra página que o Instituto também fortalece, ele é um setor produtivo de desenvolvimento econômico. Nós estamos falando, André, de um setor que representa próximo a 9% do PIB. É um setor que emprega 4.700.000 pessoas, números recentes, né? Num cenário agora de desemprego acelerado que tivemos por conta da pandemia e outras questões do cenário econômico, o setor de saúde foi um dos poucos que teve um aumento
na empregabilidade, né? Então, é um setor também que traz assim grandes números de assistência, né? Um setor que desafoga, vamos dizer assim, o SUS, né? Que Uhum. também tem um problema de subfinanciamento, um problema importante de sustentabilidade financeira, e um setor que traz assim respostas importantes também para a sociedade em termos de ações que podem promover, vamos dizer assim, uma sociedade, uma saúde mais justa e mais igualitária para as pessoas, né? Eu digo sempre que é uma missão, né? E nesse sentido não faz sentido a fragmentação, né? Tem que haver a união não só dos players do setor privado. E aí, quando eu falo setor privado, não estou falando só de operadoras, estou falando de toda a cadeia produtiva Sim. privada, não estou falando só de saúde suplementar, né? Como o setor público, como também ações integradas público-privadas, né? Agora, na pandemia, nós tivemos experiências importantíssimas da atuação do setor privado, né, em parceria com o setor público, dando respostas muito mais eficientes, muito mais imediatas à sociedade. Por isso que eu gosto da palavra ecossistema de saúde, né? Porque não é uma linha isolada, não é fragmentada. A gente pode dizer que as palavras-chave aí para esse gargalo, para romper esse gargalo, né? Uhum. E passar de uma visão fragmentada para uma visão mais ampla, mais holística até desse ambiente, seria comunicação, principalmente transparência, né? Confiança, transparência, são imprescindíveis aí para essa discussão, né? Nada acontece se não houver uma sensibilização das pessoas no Uhum. sistema, né? A gente fala muito em tecnologia, vamos falar daqui a pouquinho de saúde digital, etc., porque eu sei que isso não deixa de estar na nossa agenda sempre, mas é importante valorizar a questão fortalecer as instituições, né? E dar Exato. voz e valor às pessoas, né, aos profissionais. Então, agora recentemente na pandemia nós tivemos aí várias manifestações de agradecimento ao setor, especialmente elogios, né, às respostas que o Sistema Único de Saúde trouxe. O próprio setor privado também atua em várias frentes, como Uhum. eu já disse, mas o mais importante é que esse reconhecimento, né, e que essa representatividade do setor, não só na economia, como eu já falei, mas também nas ações de qualidade de vida da população, etc., sejam reconhecidas, né? Eu tenho um propósito sempre na vida de trabalhar com aquilo que eu acredito, e que a gente sabe que pode contribuir, né? E eu brinco sempre que o setor de saúde é um setor apaixonante, né? Eu tenho certeza, vamos dizer assim, que essa escolha não é por acaso, né? Não resta dúvida que você sendo... Um detalhe, tá? Como ele falou, eu sou formada em direito, né? Nunca advoguei, mas sou formada em Você direito. sofre desse mal. Eu sofro Eu desse mal. sofro desse mal. Eu fiz no sentido até de ter um conhecimento maior para a gestão, né? Foi um dos cursos que eu fiz. E eu quero parabenizar a sua empresa por essa iniciativa, né? Muitos escritórios, enfim, têm uma posição muito de prestação de serviço, né? A gente tem que se mostrar protagonista nessas transformações da saúde. E a Exatamente. comunicação é uma grande chave para isso, né, André? E a gente Mas tem que motivar. essa é a ideia da nossa iniciativa, Denise. E eu vou te dizer, eu já não é. Eu não sei nem quantas vezes eu já ouvi você falar nesses eventos por aí. E é fácil perceber a paixão que você tem pelo tema, e isso realmente é contagiante, não é, André? Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero retomar, Lucas, se você me permite, a Claro. questão da saúde digital, que a Denise Uhum, acabou antecipando aí, falando um pouco, porque nessa série especial ela tem o nome Saúde e Futuro, uhum. não é impunemente, né? Isso foi algo pensado. E a gente sabe que em março desse ano foi apresentado o relatório Diálogos Brasil, Reino Unido em Saúde Digital, Desafios e Oportunidades em Telesaúde.
E o documento é o resultado de uma colaboração muito interessante, que inclusive justifica a palavra coalizão novamente, né, Denise? Entre o Instituto, que eu não tenho essa intimidade toda que a Denise tem, como é que é? ICOS, mas já me sinto à vontade de chamá-lo assim, o Ministério do Comércio Internacional do Reino Unido e o Instituto de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com o apoio da Academia Nacional de Medicina. O objetivo era contextualizar, pelo que nós podemos pesquisar, Denise, contextualizar os principais impactos da saúde digital na qualidade, outra palavra que você usou na sua resposta, da assistência e acesso à saúde nos dias de hoje. A pergunta que veio muito à tona, né, todos nós, de uma certa maneira, no período pandêmico, acabamos fazendo teleconsultas. Assim, quer dizer, em um determinado momento a gente tinha que enfrentar isso, era uma novidade muito, muito grande para todos. E esse é o futuro? É um aspecto do futuro, a telesaúde, Denise? André, olha, eu ouso dizer que a telesaúde não é o futuro, é o presente já, né? E nós tivemos aí uma aceleração importante. Aquela velha história, se você não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Porque nós discutimos da telemedicina no Brasil desde 2000, 2002, foi fundada o Colégio Brasileiro de Telemedicina no país, né? Aí sob a liderança do Dr. Chau, que é a pessoa responsável por telemedicina da USP, inclusive parceira nossa nesse trabalho. E é uma realidade sem volta, né? Você fala aí que a telesaúde, a telemedicina trouxe importantes contribuições, né, para o acesso, para a ampliação do acesso e para a qualidade da assistência, né? Além disso, a telesaúde, ele traz uma contribuição que eu digo que é importantíssima também para o sistema de saúde, porque ela combate também, ela minimiza as desigualdades no país, né? Então, as desigualdades que ficaram tão escancaradas agora na pandemia, a gente percebeu nessas iniciativas que não foram poucas, né? E a gente faz questão de destacar, tanto no setor público como no setor privado, nessa área de saúde digital, onde tivemos um investimento grande das instituições. Esse trabalho que nós fizemos, Diálogos Brasil-Reino Unido em Saúde Digital, foi um trabalho onde nós trouxemos experiências, né, de um país que o nosso sistema SUS foi construído inspirado neles, né, que tem inclusive uma lei geral de proteção de dados muito inspirado no modelo europeu. Sim. Também. E aqui trouxemos isso, né, tanto para receber insights e aprender com eles, como também para contribuir com essas iniciativas e até promover algumas parcerias entre instituições que participaram, né? Você falou aí do apoio da Academia Nacional de Medicina, o nosso, na época, vice-presidente e agora atual presidente do Conselho do ICOS, o professor Giovanni Guido Thierry, ele é um grande defensor dessa matéria, né? E na época ele trouxe também, através do InovaHC, muitas experiências que, com a contribuição do setor privado, foram aplicados lá no Hospital das Clínicas, nesse sentido de ampliar acesso, melhorar a qualidade e principalmente também combater essas desigualdades, né? Foram projetos interessantíssimos, por exemplo, aqui na nossa publicação tem vários, mas eu poderia destacar alguns projetos como esse do Hospital das Clínicas, né, que trouxe uma discussão que foi além da telemedicina, né, foi além da telesaúde, né, ampliou essa atuação com experiências que estão citadas aí nessa nossa publicação, por sinal disponível no nosso site icos.org.br gratuitamente para todos acessarem, onde foi publicada essas experiências do Hospital das Clínicas, que ele promoveu iniciativas envolvendo telepsiquiatria. Olha, sinceramente, tinha coisa... Porque, por exemplo, telecirurgia eu conhecia, eu sou mas telereabilitação.
telepsiquiatria, né? A teleconsultoria foi um braço importantíssimo nessa pandemia. Imagina o que é que você contar com as melhores cabeças de um hospital, do maior hospital da América Latina, que é o HC, contribuindo com aquele hospitalzinho do interior, onde o médico, se a gente, ou se os grandes especialistas desconheciam sobre as respostas que deveriam dar e sobre condutas médicas pelo desconhecido da doença, imagina aquele médico, aquele hospital, aquele corpo clínico de um interior. Então, esses braços, eles foram alargados, né? E no setor público, o Hospital das Clínicas deu um show nesse projeto. A gente tem várias iniciativas aqui destacadas. Eu podia destacar também a iniciativa de uma instituição como Einstein, né, que é uma instituição também de destaque, Fomentadora, né? fomentadora, está sempre entre as instituições mais importantes, não só do Brasil, mas do mundo, né? E que foi aí uma instituição pioneira lá atrás sobre discussões de telemedicina. Quando, na época, o Conselho Federal de Medicina proibia, né? O Einstein já criava alternativas para fazer teleconsultoria, para ter modelos que pudessem ampliar esse trabalho aqui no Brasil. O Einstein trouxe, através do PronaSUS, uma contribuição importante também de colaboração com o setor público, né? E também criou alternativas e agendas para apoiar aquelas operadoras de saúde que tinham interesse em investir em teleatendimento, né? Hoje, por exemplo, depois de não digo depois da pandemia, porque infelizmente a gente ainda não vive esse momento, nós temos aí muitas experiências que são derivadas de instituições como esta, né? Eu podia estender, por exemplo, também para não ficar só no setor hospitalar, eu traria, por exemplo, para a indústria, a Siemens, a própria Johnson Johnson, que também atuaram de uma forma importante, né? A Redditor também fez várias parcerias importantes. Poderia trazer também, além do ambiente, o ambiente acadêmico também, com estudos, com discussões em pesquisas clínicas. Então, houve assim uma mobilização importante e assim, e a saúde digital, ela tomou corpo, né, se estruturou, e é um caminho sem volta, e lhe digo, estamos incluindo como uma das ações prioritárias, já incluímos como um dos temas prioritários para a cadeia produtiva de saúde, entendendo aí a intersetorialidade que a saúde tem, né? Ou seja, nós precisamos ter iniciativas que envolvam educação, que envolvam infraestrutura, saneamento básico, etc. E temos aí uma grande agenda numa proposta de cidades saudáveis, André. A gente não fala mais em pessoas saudáveis, mas em cidades Que interessante saudáveis. isso. E a saúde conectada é uma das grandes estratégias de implementação desses projetos. Agora eu vou pegar esse gancho, Denise, da cidade saudável e vou pedir sua opinião sobre um assunto que, pessoalmente, eu me dedico bastante, que eu acho muito interessante. Uhum, E recentemente teve até um evento na cidade de Campinas, né? O Dr. Cláudio uhum. Gutenberg participou desse evento e tratou de ESG. E eu queria saber um pouco da sua visão e dos trabalhos do Instituto, né? Do ICOS. Agora ele tem um apelido, né? MTBS Todo mundo tem uma sigla tem para uma chamar sigla. de Eu sua, vou né? arrumar o meu é LAN. Ah, Você sabe que entre Lucas e Milioli tem o Augustus, ah, né? Que é? esse daí passa meio escondido, mas minha sigla é Na LAN. verdade, muita gente chama de Coalizão Saúde, mas a ICOS é a sigla que realmente compõe. Define. E eu faço questão de repetir, porque quem reportar o nosso site vai procurar Coalizão Saúde e vai ter uma dificuldade. Então, é icos.org.br. Então, Denise, eu queria ouvir a sua É. posição com relação ao SG e os trabalhos, saber um pouco dos trabalhos do ICOS com relação a esse assunto e como você vê isso no ambiente de saúde agora, como você vê isso se desenvolvendo nos próximos anos. Tá, olha só. Primeiro, te dizer que esse tema ESG do Brasil e no mundo, ele vem tomando um espaço importante, né, em vários segmentos da economia, não é só na saúde, e muitas, como eu disse, que têm uma interlocução muito ativa com a saúde, e isso é muito importante.
Temos na saúde, como eu estava dizendo, essa questão da intersetorialidade, que eu acho que traz uma necessidade maior da ampliação desse debate, né? A gente escuta muito especialistas, alguns especialistas dizem que, embora esse tema seja um tema extremamente importante, as organizações de saúde, com raríssimas exceções, as iniciativas ainda estão muito iniciais. A gente ainda tem muito, como tudo que acontece na saúde, a gente ainda tem muita discussão e pouca prática, pouca aplicabilidade, né? E aí eu aqui destaco instituições, entidades, empresas que têm um olhar diferenciado para essa matéria, que muito antes de chegar essa sigla, né, virar esse grande tema no ambiente, a gente já tinha empresa, inclusive instituições associadas ao ICOS, que já tinham aplicação de ações nesse sentido de sustentabilidade sustentável, né? Ou de sustentabilidade do sistema, Uhum. né? De gestão sustentável. O que eu acho interessante no sentido no estudo desse tema é que meio ambiente social e governança, de um tempo para cá, ele tomou um lugar, né, um significado de sustentabilidade, Uhum. né? Então, antes a sustentabilidade do sistema, ela era muito construída e debatida em cima puramente da sustentabilidade financeira. Sim. Talvez, André, pelo grande grito de socorro que o nosso sistema único de saúde tem, talvez pela alta sinistralidade das operadoras, sempre que você ia discutir sustentabilidade, a gente restringia um conceito mais de sustentabilidade financeira. Depois a gente começou a fazer uma discussão sobre sustentabilidade assistencial, que envolvia qualidade, etc. E eu acho que o ESG, ele traz aí uma discussão que é muito mais ampla, né? Uma discussão que traz a saúde que dá essa visibilidade da saúde com essa Uhum. intersetorialidade. Esse encontro, por exemplo, de Campinas, André, nós não chamamos apenas o setor privado, nós chamamos também os representantes, os governantes do município. Foi o prefeito, foi o secretário de saúde, foi o secretário de educação, foi a secretária de desenvolvimento econômico. Além disso, nós chamamos as grandes lideranças da saúde, nós chamamos as grandes universidades de lá, locais, né? Nós chamamos o setor da construção civil, porque não tem como se falar em saúde sem falar em moradia saudável, né? Nós chamamos o setor hoteleiro, porque executivos como o André, por exemplo, quanto tempo você passa em casa? Acho que 20, 30%, né, André, da sua agenda. Maioria tá. Lucas, desculpa. André também deve ter uma agenda puxada, mas o Lucas, você deve ter uma agenda Que, assim. que downgrade ela deu em você agora, hein, André? Não, mas olha, eu quero dizer o seguinte, assim, chamamos o setor hoteleiro, chamamos construção civil, chamamos vários infraestrutura, então, investidores preocupados com essas ações de integração de serviços, e fizemos uma grande discussão sobre essa matéria, né, sobre a importância da sustentabilidade nesse conceito mais amplo, André. Nesse sentido da gente ter a maturidade desse trabalho, ele não ser barrado apenas em falas teóricas, em discursos prontos. Então, começamos a fazer, e vamos fazer agora, no próximo mês, na cidade de Santos, né? Santos tem uma característica super interessante, o Dr. Shaw, que é o professor Shaw, tem um projeto lindo lá, Jovens Doutores, que trabalha já educação e saúde, ele é um trabalho em parceria com o poder público local, é um trabalho da USP, né, que a unidade da USP lá em Santos faz, e é uma cidade que tem aí uma projeção de ter um dos maiores índices de maturidade, vamos dizer assim, não vamos falar de velhos, não, mas assim, da população mais envelhecida, né, procura para morar lá. Muitas pessoas procuram mesmo a cidade pela qualidade de vida que a cidade oferece, né? Exato, exato. E lá a gente tem, inclusive, já iniciativas nesse sentido de promover algumas ações através da própria saúde digital, que você falou, André. Lá nós temos uma proposta
de discutir esse projeto de saúde conectada, como foi a mesma agenda que nós levamos para Campinas, mas lá, aí, num trabalho até de construção de uma agenda posterior para que isso se torne um projeto, né? Quando a gente fala em cidades saudáveis e em saúde conectada, a gente pensa assim, olha, e fala em construção civil, vai dizer, olha, aqueles prédios enormes, luxuosos, na beira daquela praia, né? Coloca lá uma grande cabine de telemedicina. Já pensou você estar no seu apartamento e dizer, olha, eu vou descer aqui, vou fazer uma consulta em telemedicina, enfim, né? Uhum. Você está na sua academia, eu sei que você malha, que é um rapaz saudável, você está na sua academia e tem um acesso à telemedicina, tem um acesso, já existe isso, a gente já tem essas ofertas aí no mercado, etc. Mas isso feito de forma fragmentada, nada agrega ao setor. Eu digo sempre que se a gente transferir para o digital todas as falhas e fragmentações que a gente tem no sistema de saúde hoje, a gente só vai mudar o meio. O processo, o resultado vai ser o mesmo. Mas se a gente constrói com essas tecnologias uma integração maior desse cuidado, né, a gente avança bastante. E não só, como eu disse, naquelas grandes construções à beira da praia, né? Nós temos também lá em Santos o ambiente das palafitas, onde a gente pode agregar valor, André, com tecnologias que possam inibir, por exemplo, o mofo nas paredes, que trazem muitas doenças respiratórias. Tem outros, eu não sou um especialista no tema, mas a ideia é levar também essas tecnologias para as regiões menos favorecidas em modelo de parceria público-privada. Então, é um projeto que ainda está no papel. Eu até me empolguei muito em falar, porque eu gosto de mostrar quando está feito, sabe, André? Eu vou muito fazer, todo mundo Mas, faz, ô, mas a André, gente vai, você você lembra vai que eu ver. falei que é fácil perceber a paixão dela quando ela fala do Você me tema? chama daqui um ano que eu te conto como é que foi isso. Bom, você leu os meus pensamentos, Denise, porque eu estava pensando aqui o quão importante vai ser a gente contar contigo de novo nessa série especial Saúde e Futuro, porque você coloca três questões que eu acho que são fundamentais. O conceito de cidades saudáveis é encantador, parabéns, é realmente encantador, né? A valorização da municipalidade nesse papel, sempre Sim. um caráter importante na questão da saúde, a saúde conectada, que é também um conceito muito interessante, e no começo da sua fala você falou de democracia, né? E aí um aspecto também fundamental Igualdade. para a gente estar a igualdade exatamente no tratamento, e que a digitalização e a tecnologia traz isso. Aham. Mas eu queria remontar o primeiro ano da pandemia, que sei que foi um ano de bastante trabalho para você, Denise. Sei que Para todos tivemos, nós, para né? todos nós, tivemos oportunidade de, inclusive, estarmos juntos, né? E na época, a Johnson Johnson Medical Devices conduziu a produção de um documento a respeito do futuro dos hospitais no cenário pós-pandemia. Aqui a gente tem um propósito de sempre estar. Por isso que eu não me importo quando você nos conta coisas que ainda não estão prontas, tá certo? Depois você vem contar as coisas que estão prontas, mas agora a gente É quer muito saber o bom. que você vai fazer. Ah, legal. Não, Essa, ô, André, essa projeção para o o bom quando a futuro. pessoa vem aqui e se empolga é que ela acaba se comprometendo a voltar, né? Exatamente, e já Ela está tá convidada, já está convidada, não, já tá convidada, né? compromisso assumido, hein, Denise? É o maior prazer. Lucas, e se o André me Por permite, favor. eu queria só terminar sobre ESG, só para dizer ao Lucas o seguinte, que eu acho que vale a pena essa reflexão Por favor. quando a gente pensa, não deixa de pensar só em saúde, né? Mas esse tema é muito importante, como eu disse, em vários segmentos. Parabenizo o escritório de estar à frente aí dessas discussões, e é por isso que eu pedi licença a André para fazer essa parte, é que o Brasil tem tudo para ser um grande protagonista desse tema em nível mundial, pelas suas riquezas, pela sua consciência, pela cultura, né? Contanto que tenhamos aí políticas públicas que estimulem, né, um arcabouço legal que traga segurança para esses investimentos e também incentivos para que as empresas possam, de fato, fazer essa entrega mais qualificada, né? Enquanto isso não chegar, dificilmente, não é só na saúde, em qualquer segmento da economia a gente vai poder avançar. E o Brasil tem grande potencial para ser um grande protagonista nessa transformação. Conheço várias pessoas que têm um conhecimento muito mais amplo do que o meu, que dialoga com outras referências internacionais e que tem esse consenso, né? Mas precisa de segurança jurídica,
precisa de incentivo e, especialmente, precisa de vontade política É também, verdade. né? Eu gosto da forma como você aborda o tema, Denise, e vou além. Isso tudo, essas medidas de boas práticas, né, o ESG, não são nada se não houver, ou se não forem acompanhadas de uma mudança de cultura. Eu acho que muito Isso. mais do que qualquer coisa, as mudanças vêm, essa disrupção vem através de uma mudança de cultura mesmo, né? Não é coisa fácil, não é coisa rápida, mas, no meu ponto de vista, é uma coisa inevitável e aquele que não acompanhar essa tendência vai acabar ficando deslocado aí no longo prazo. Com certeza. Espero, de verdade, que a iniciativa privada encontre amparo do poder público para levar esse assunto adiante. Como você disse, o Brasil precisa desse apoio para se tornar referência nesse É. assunto. A gente sabe fazer acontecer, mas precisam deixar, né? É verdade. Sem dúvidas, sem Mas Muita, você dúvidas. muito falava, ajuda quem não atrapalha, é Denise. verdade. Não, Desculpa, você estava não, falando que um isso, assunto que isso, que importantíssimo isso. e eu te Não, interferi, é por porque eu queria favor. concluir aqui com o Lucas. Pois não. Foi muito bem-vindo, que é exatamente esse documento sobre o futuro dos hospitais no cenário pós-pandemia. O Ah, trabalho foi resultado da cooperação de especialistas em gestão da saúde, exatamente um tema que a gente está abordando aqui da América Latina, inclusive do Brasil. E o estudo reforçou a necessidade da mudança de financiamento, Denise. Sei que são esses sempre assuntos muito sensíveis, né? Mas eu não queria me furtar uhum, nesse nosso primeiro episódio com certeza. de estar trazendo isso, e concluiu que o modelo que se apresenta mais compatível, eventualmente, com o cenário atual é o da remuneração baseados em valor, né? Em que estágio está essa discussão, Denise? Como é que isso andou lá do Uhum. primeiro ano da pandemia para hoje? É ainda um assunto que merece cuidado? A coalizão tem visto isso com seus atores, tem visto isso de que maneira? Nossa, fico muito feliz em poder tratar desse tema, porque essa é uma bandeira, vamos dizer assim, ou na verdade é um eixo de atuação do Instituto Coalizão Saúde desde a sua fundação, desde muito antes da pandemia, né? Nós tivemos aí em 2017, no primeiro ano do que o Instituto foi criado, nós fizemos um grande diagnóstico do setor, né? Onde nós identificamos todas as forças que que ameaçavam a sustentabilidade do sistema. Fomos desde a parte de governança, a ações de modelos assistenciais com ações de promoção de saúde e prevenção de riscos. Fomos em várias. E o modelo de incentivo no Brasil é aquele modelo que incentiva a produção de procedimentos e não entrega, não é? E remunera por número de procedimentos e não pela qualidade do procedimento, pela qualidade de vida que aquele paciente tem durante e posterior tratamento. De uma forma muito mais objetiva, nós remuneramos melhor quem for mais ineficiente e remuneramos menos aqueles que são mais eficientes. Olha só que absurdo, André. Por exemplo, estamos nós dois precisando fazer uma cirurgia de joelho. Se você vai num especialista muito bem preparado, que faz percebe que existe pertinência, primeira coisa é a pertinência. Né? Eu posso ter o melhor procedimento, com o melhor especialista, com o melhor hospital, mas se ele não é pertinente, como, por exemplo, algumas cirurgias de coluna que são feitas de forma precipitada, já não existe valor, por melhor que seja o serviço, por melhor que seja a recuperação do paciente. Mas se não tinha pertinência, já não existe valor. Depois você você faz um procedimento e o seu médico ele é extremamente eficiente, usa os melhores insumos, as melhores tecnologias, os melhores materiais, e você tem uma excelente recuperação. Ele recebeu uma vez por aquele material. Eu vou em outro médico, faço a mesma cirurgia. O meu médico ele não tem uma boa atuação, minha cirurgia traz problemas, tem problemas depois para fazer. Eu volto para ele muitas vezes para fazer uma segunda operação, eu demoro mais a me recuperar, eu saio muito mais caro para o sistema do que você, que foi tratado com eficiência. Então,
Hoje, o modelo que nós temos, ele não remunera não remunera pelo valor que é agregado ao paciente, pela qualidade da assistência que é prestada. Ele remunera pelo número de procedimentos. Então, quanto mais doente a sociedade tiver, mais o sistema ganha, quando precisa ser o inverso. E a remuneração baseada em valor, que é uma criação, né, começou com Porter, nós fizemos no início de 2017, nós tivemos e temos um protagonista comum aí com essa publicação que você falou. O diretor de transformação da Johnson Johnson é um grande parceiro nosso, o Fabrício Campolina, e ele é coordenador do grupo de trabalho de modelos de remuneração baseada em valor no ICOS. Em 2017, nós juntamos toda a cadeia produtiva, fizemos vários workshops com participação das grandes lideranças e apoio de uma grande consultoria, e fomos discutir, primeiro, o que é valor em saúde. Valor em saúde para o prestador de serviço é uma coisa, para o operador é outra, para a indústria é outra. Então, vamos pensar o que é valor em saúde para a cadeia produtiva de saúde. E vamos além, vamos chamar as sociedades de pacientes. Foi muito interessante, porque no primeiro dia nós passamos uma manhã inteira só discutindo para chegar a um consenso sobre o que seria valor em saúde, né? Porque se a gente diz, vou remunerar por valor, eu tenho que dizer o que é que significa valor, né? E aí chamamos aí as sociedades de representação de pacientes, associações de pacientes, sociedades médicas, para fazer essa discussão. E foi muito interessante que todo mundo queria colocar o seu conceito de valor, etc. E representante de associação. E o paciente, sentadinho no canto da mesa, não falava nada. E a discussão, etc. Quando foi lá mais na frente, a gente... Vamos escutar o paciente, o que é valor. Para tudo, depois de 3 horas de discussão, entendeu, André? Então, esse foi o primeiro grande desafio. A gente realizou esse trabalho em 2017 e chegamos a um consenso, que esse eu vou recorrer aqui para não pecar na íntegra. Que valor em saúde é o equilíbrio entre a percepção do cidadão quanto à experiência assistencial, cidadão, percepção, experiência assistencial, o equilíbrio entre a prevenção e tratamentos apropriados que proporcionem desfechos clínicos de alta qualidade e custos adequados. Perceba que não é o menor custo, como diz o Porter. A gente entende que são os custos adequados em todo o ciclo de cuidado. Perceba que não é por procedimento, é ciclo de cuidado. Permitindo a sustentabilidade do sistema de saúde, ou seja, tudo tem que ser ótimo, mas tem que ser sustentável, né? A gente tem que entender, e essa discussão é uma discussão extensa, que é quanto a sociedade brasileira está disposta a pagar para ter saúde, uma saúde de qualidade, né? Então, não pode ser como é hoje, infelizmente, a interpretação de alguns, e aí o Lucas da área jurídica sabe muito bem isso, né? É tudo para todos, não acontece em lugar nenhum sistema de saúde do mundo Não é viável, não é sustentável. Não é sustentável. Então, a gente, depois de discutir o que era essa questão do valor em saúde, né, nós fizemos uma publicação para que precisamos fazer uma nota técnica e chegar para o sistema, ou seja, a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a ANAP, a Abrange, etc. Dizer assim, olha, eu tenho que chamar as nossas associadas, que quem faz a transformação é o setor, né? São as pessoas. Então, eu tenho que chamar e dizer como é que a gente faz isso, né? Então, fizemos claro, não reinventamos a roda, fomos nas fontes e referências bibliográficas e fizemos um grupo de trabalho e fizemos uma primeira publicação, onde nós identificamos, assim, quais eram os pilares para a implantação, né? Quais eram os fatores críticos de sucesso, né? Quais eram os elementos chaves para essa implantação? Toda aquela parte do como fazer, né? Pegamos essa publicação, também está disponível, é modelos de modelos de pagamento baseado em valor, está no nosso site, e fizemos essa primeira entrega em 2017. Você falou em 2020, né, início da pandemia, né? Depois, nós acompanhamos e fizemos uma grande divulgação em nível nacional em vários eventos, os grandes eventos da saúde, as grandes feiras. Aliás, amanhã eu vou estar num evento da Unimed FESP, apresentando com o Campolina
representantes do Sírio-Libanês, representantes da Unimed de Porto Alegre e representantes da Johnson, né? Mostrando fazendo uma apresentação desses casos críticos de sucesso. Então, desses casos de sucesso de remuneração baseada em valor. Então, nós fizemos aí, agora, recentemente, no início do ano, nós lançamos uma segunda publicação, onde nós já não dizemos como fazer. Nós fizemos uma análise, Lucas, das tendências desse tema. Né? Inclusive, tem um capítulo que eu acho que você vai gostar muito, que trata de aspectos financeiros, econômicos e jurídicos desse trabalho. Né? E a gente trouxe também as grandes tendências, né? Tendências, falando aí dessa contextualização da pandemia e toda essas informações de 5 anos atrás para cá, tudo o que aconteceu, e publicamos casos de sucesso também envolvendo operadoras, hospitais e indústria. Então, também temos aí na agenda do Instituto, desde 2017, o nosso coordenador, inclusive, também participa dessa publicação. O que é que a gente... Eu gosto de uma frase que o Henrique Neves, que é o CEO do Einstein, né, que é o nosso conselheiro, ele diz, né, quer conhecer um sistema, estude o seu modelo econômico. Não tem como discutir sustentabilidade dentro do modelo de incentivo que nós temos hoje. Portanto, agenda estratégica, não só do Instituto Coalizão Saúde, de todas as instituições, e eu acho importantíssimo um debate nesse sentido. Inclusive, fica uma sugestão de vocês trazerem outras pessoas que contribuem com esse tema, outros olhares, porque é um tema importantíssimo, Lucas, para a sustentabilidade do setor e para a conscientização e essa mudança de cultura que você falou, né? Porque hoje a gente tem essa expectativa na saúde de que é tudo para todos, o sistema único tem que cobrir toda e qualquer, né, a incorporação de tecnologias muitas vezes sem reconhecimento, sem evidência científica, a própria discussão do rol agora na Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu sei que vocês vão ter a oportunidade de discutir com pessoas melhor preparadas para essa temática, mas assim, essa discussão de cobertura na saúde aqui no Brasil, tanto no setor público como no setor privado, né, passa por uma revisão do sistema de regulação. E isso é importantíssimo a gente aprofundar essa temática, inclusive fica como sugestão aí vocês trazerem pessoas que possam adicionar, porque realmente é um tema importante, estratégico e determinante aí para que a gente possa construir tudo aquilo que a gente falou aqui anteriormente, André, inclusive avançar aí para um sistema de saúde mais adequado, que atenda de fato às necessidades da saúde da população de agora, porque o nosso sistema de saúde hoje, como está organizado, como os serviços estão estruturados, como esse sistema tem sido acessado, ele está pronto para atender às necessidades de saúde do século passado, quando a gente tinha doenças agudas, né? Hoje nós temos uma predominância grande de doenças crônicas, né, por conta do envelhecimento da população. Nós temos uma predominância, além das doenças crônicas, nós temos que lidar também com as doenças infecciosas, né, e aí a gente já dizia isso antes da pandemia, e agora muito mais. E se a gente não buscar, um estudo do ICOS diz que se a gente não buscar essas alternativas de mudanças estruturantes que envolvam uma mudança do modelo assistencial, essa hierarquização de acesso, né, através de estruturas que importam como atenção à saúde da família, enfim, que organizem melhor o acesso aos recursos do sistema, se nós não revisarmos a forma de remuneração, esse modelo de incentivo à saúde, o estudo, nós fizemos uma projeção. Se nada acontecer, continuar tudo como está, judicialização, modelo, etc., fizemos aí uma projeção para daqui a 20 anos, André e Lucas, e o que nós tivemos de resposta foi o seguinte: nós hoje representamos 9% do PIB. Se tudo continuar como está, se essas mudanças estruturantes não forem promovidas, daqui a 20 anos, o que sustenta esse modelo, para sustentar esse modelo, precisaríamos de cerca de 20% do PIB, o que é inviável, impraticável e não é a realidade em nenhum país do mundo, né? Esse trabalho, esse estudo foi feito com a McKinsey, que é uma consultoria internacional, com dados bem atuais. Então,
Vamos fazer o dever de casa. Vamos, vamos. E nós temos outro dever, Lucas. Nós precisamos encerrar o programa. Ah, Mas esse é um dever, Eu assim, acho que, uma pena. olha... É uma pena porque isso estava. Se a gente tivesse numa redação de jornal, eu diria que foi uma reunião de pauta. É como a gente chama isso no Bom, mas jornalismo, né? eu de fora aqui como leitor diria que é matéria de capa, De né? capa também ah, nessa Mas pauta. Mas eu não queria, Lucas, terminar antes de passar para as considerações finais da Denise. Eu gostaria de te ouvir também, e se você tiver alguma pergunta, mas nós precisamos efetivamente encaminhar e com a promessa já para os nossos ouvintes, né, e, quer dizer, espectadores, de que a gente traz a Denise de volta. É um compromisso meu, eu ela faço vai questão. mais volta, né, Vai André? mais volta, sem Então, dúvida por nenhuma. isso, Denise, eu não vou mais fazer nenhuma pergunta, porque eu estou contando com o seu retorno aqui, né, nessa mesa, nesse bate-papo. Mas eu quero mais uma vez agradecer sua presença, ter abraçado esse projeto do escritório, que é um projeto que é muito além das questões jurídicas, como você disse, a proposta é trazer para esse ambiente aqui pessoas que tenham uma visão gerencial, uma visão mais profissional, né, da área de saúde, porque realmente é um momento muito importante para o setor. O ecossistema precisa desta mudança de cultura, né? Como você trouxe aí, quando você falou da saúde baseada em valor, é um tema muito relevante. Nós vamos abordá-lo aqui, né? Agradeço aqui o material que você está me entregando. Já digo que eu vou usar, porque eu estou estudando esse tema. que bom. E digo mais uma vez, olha, quando eu ouço você falar, eu percebo com facilidade o tanto que você gosta, o tanto que você é apaixonada pelo tema e essa sua paixão nos contagia. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela forma como você aborda o tema. É uma forma muito didática, né, André? Sem Uma dúvida. forma muito agradável de ouvir temas tão delicados, mas tão relevantes para o nosso país. Muito obrigado mais uma vez, Denise. Eu que agradeço, Lucas. Mais uma vez, parabenizar pela sua iniciativa, por sua e de todo o seu time. Agradecer ao André pela delicadeza, pelo carinho e pela forma descontraída, André, que você conduziu a entrevista, né? Você já viu que eu sou uma pessoa muito informal, então eu fiquei pensando, sabe, se vierem aquelas perguntas técnicas e duras, eu sinceramente vou abreviar minhas respostas. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, eu estou lhe dando trabalho para concluir a entrevista. E eu queria muito agradecer, dizer que para o Instituto Coalizão Saúde estar aqui não é só um prazer, é uma missão também, né? Nós temos esse propósito de fazer essa interlocução por todas aquelas instituições e empresas que têm interesse em qualificar a saúde no nosso país. Quero convidar vocês a conhecerem mais de perto as iniciativas do Instituto. Tenho agora os seus contatos, então sempre que tiver algum trabalho que eu entenda que tem conexão com essa agenda, vou compartilhar com vocês. E dizer para vocês que assim, todas essas agendas, todas essas propostas, todas essas iniciativas, elas fazem muito sentido com aquilo que eu acredito, como eu disse no início da entrevista, né? Com o meu propósito maior de vida, né? A gente, quando passa dos 60, André, a gente começa a escolher o que realmente faz sentido na vida da gente, né? Não que antes não fizesse, né? Mas a gente começa a ser mais seletivo. Portanto, essa iniciativa de vocês está muito convergente com o nosso propósito e eu me coloco muito à disposição, Lucas, não só para retornar quando nem falamos nada judicialização, né? Mas assim, que seria um tema que você daria show. Daria muito Eu pano- queria, pano pra eu manga. queria ouvi-lo, né? Mas enfim, para inclusive trazer outras lideranças que vocês tenham interesse de ouvir, porque um dos grandes patrimônios do Instituto Coalizão Saúde são as pessoas, as instituições que estão lá. Então, acho que esse é o nosso grande patrimônio e o nosso grande diferencial no sentido de poder dar não só trazer representatividade, mas também
aplicabilidade aos conceitos que a gente defende. Então, fico à disposição também de vocês para fazer essa interlocução com outros integrantes da cadeia produtiva. Eu, em nome daqueles que acompanharam, Denise, agradeço pelas respostas, né? Você agradeceu pelas perguntas e eu acho que a gente teve muitas respostas hoje que foram maravilhosas. Os que nos acompanharam nesse episódio da série especial Saúde e Futuro, o M3BS UcaCast, uma iniciativa do Miglioli, Bianchi, Borrosino, Belinati, Scarabello Advogados, com apoio institucional da Universidade Corporativa Abrange, a UCA, e que tem o objetivo de criar uma ferramenta de comunicação e relacionamento em plataformas audiovisuais e de lançar um olhar para o futuro sobre a pauta de inovação das operadoras e administradoras de planos de saúde.